Meu pai está com câncer e mendigando nas ruas e eu não tô nem aí pra ele, porque ele tá pagando tudo que ele fez pra gente. Essa história é bem forte, presta atenção aí no que vocês vão ouvir, olha só. Relato de uma seguidora e é forte, né? Vamos lá. Meu pai tá perambulando pelas ruas de São Paulo, passando frio e fome. Coitadinho dele, né? Mas quem tiver dó que pega ele e leva pra casa. Aí vocês me julguem, né? Ah, a filha dele é uma doutora, empresária, não tá nem aí, poderia ajudar ele. Ela vai pagar tudo que ela fez, eu vou pagar. Quem tá pagando é ele. Deixa eu resumir a minha história para vocês entenderem o porquê de hoje eu estar reagindo dessa forma e o porquê dele estar sofrendo dessa forma também. Tudo é consequência, nada é em vão, gente, nada acontece em vão. Meu pai abandonou a minha mãe e quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe estava com 3 meses, que tinha ganhado os 2 irmãos, que eram gêmeos, e nasceram com microcefalia. Meu pai sempre foi um cara bem ruim mesmo, sabe? Aqueles caras bem maldosos mesmo com a família, grosseiros. Minha mãe tinha que ir no lixão catar coisas estragadas pra gente comer. Ela tinha que se virar para dar comida pro meu pai, porque ele queria comer, mesmo ele pegando o dinheiro dele e gastando com bebidas, ele falava que tinha que ter dinheiro, tinha que ter comida na mesa. E ele não estava nem aí, ele não se importava com a gente dentro de casa. A gente passava necessidade, mesmo ele trabalhando e ganhando o dinheiro dele, ele nunca foi provedor do nosso lar. A única coisa que ele fazia era pagar o aluguel, na época, né, do barracão onde a gente morava. De resto, a minha mãe tinha que se virar. Quando ele chegava em casa e sentia um gosto de podre na comida, ele pegava a panela e tacava tudo na cara da minha mãe, sabe? Jogava tudo no rosto dela, tadinha. Batia nela, colocava ela para dormir do lado de fora, às vezes na chuva. Era isso que ele fazia. Uma vez ele sentiu um gosto de podre na carne. Sabe o que ele fez? Ele bateu na minha mãe e colocou ela para fora de casa. Minha mãe não tinha nem terminado o resguardo ainda. Os meus 2 irmãozinhos passaram a noite chorando. Eu levei uma bronca porque eu tinha que calar a boca dos meus 2 irmãos. Eu não sabia como fazer, porque eles queriam mamar. E é só minha mãe que podia fazer isso. E graças a Deus que ele não colocou os meus 2 irmãos com a minha mãe para fora. Para dormir do lado de fora, né? Porque naquele dia estava chovendo. Aí o que aconteceu? Esse meu pai, ele sempre gostou de jogar, de apostar. Ele era viciado nisso também. Até que um dia ele deu sorte e ganhou um valor muito bom. Um valor que dava para suprir todas as necessidades de compra, né? Até comprar uma casinha dava. Pra gente ficar mais ou menos assim, né? Um pouco melhor. Sabe o que ele fez? Ele pegou esse valor e simplesmente abandonou a minha mãe e deixou a gente com ela. Minha mãe, coitada, como ela trabalhava no lixão e com reciclagem, ela não dava conta, né? Nós éramos em 3. Meus 3 irmãos eram especiais. Como ela ia dar conta de pagar tudo? Tava muito difícil, tudo muito difícil. Eu ajudava ela reciclando lixo também, mas o dinheiro era muito pouco. Minha mãe era analfabeta, as pessoas enrolavam muito ela. Foi a coisa mais difícil do mundo, sabe? Chegou um dia que o dono da casa expulsou a gente, porque já fazia tempo que a minha mãe não pagava o aluguel, né? E ele não ia deixar a gente, né, morar lá. Ele ainda deu uma carência pra minha mãe, e a gente ficou alguns meses lá, mas depois ele simplesmente colocou a gente pra fora, porque viu que a gente não ia pagar mesmo. E a gente foi morar na rua. Eu com os meus 2 irmãozinhos, bebezinho, com microcefalia, e minha mãe. Minha mãe ficava procurando lugar, tipo, uma alvenaria pra gente dormir, sabe? Porque a gente não tinha uma barraca, não tinha nada. A gente passava o dia todo e à noite com fome, era difícil. Minha mãe ia pro lixão, arrumava tomate podre e outras coisas pra gente poder comer, porque não tinha como ela trazer carne, nem outras coisas pra cozinhar, né? Porque não tinha nada. Quando o dono da casa expulsou a gente, ele não deixou minha mãe pegar o botijão, as coisas que a gente tinha lá dentro, porque ele ia vender para pagar a energia e as outras dívidas que ficaram lá. Então nós saímos sem nada. Nós fomos morar na rua mesmo. As pessoas começaram a ver a situação e começaram a ajudar a gente, né? Nós tivemos uma ajuda maior quando um dos meus irmãos acabou falecendo por passar fome e frio. A gente morava no meio da rua, as pessoas se comoveram com aquilo. Então nós fomos morar em um lugar tipo um convento, onde organizaram tudo pra gente morar. Nós ficamos morando nesse lugar, recebemos muitas doações, cama, tudo, ficou melhor. E outra coisa, eu nunca tive a oportunidade de estudar, porque eu tinha que ajudar minha mãe. Então, enquanto ela ia pro lixão, então sempre que a minha mãe encontrava um livro no lixão, ela trazia para mim, porque ela sabia que eu amava ler. Eu aprendi a ler sozinha, dom de Deus, assim, sabe? Comecei a juntar as letras, sei lá, e lia. Quando, enfim, eu tive a oportunidade de estudar, os professores me pulavam de série, porque diziam que eu era muito inteligente. Então eu me dediquei assim totalmente a estudar, porque eu queria vencer na vida. Eu já não aguentava mais o sofrimento da minha mãe e eu queria trazer de volta o brilho no rosto dela, né? Eu queria ver o riso dela de novo. Eu sempre disse pra ela, mãe, um dia eu vou compensar todo esse seu sofrimento. Essa sua hora vai chegar, porque eu ainda tenho uma oportunidade. E a minha mãe dizia, amém, filha, né? Eu creio que você vai conseguir sim. Minha mãe nunca fez nada
com a própria vida dela, porque ela tinha a gente. E ela sabia que se ela fizesse alguma coisa, a gente ia sofrer mais ainda sem ela, né? Então minha mãe mesmo, com todo aquele sofrimento, sempre foi forte. E aí eu comecei a estudar. Eu era super dotada, né? Eu fiz faculdade, eu aprendia sozinha as coisas, eu era muito inteligente. Nunca nós tivemos condições alguma de pagar nenhum curso, nem nada, mas eu sempre fui dedicada e esforçada. Até que eu consegui, fiz faculdade de medicina, passei e me formei. Tive sorte de receber doações para poder fazer a formatura e tudo mais. Mas depois eu recompensei todas aquelas pessoas que estiveram comigo quando eu estava passando por aquela situação, né? Todas aquelas pessoas maravilhosas que Deus colocou nas nossas vidas, eu recompensei, depois que eu me formei. Comecei a exercer minha profissão, né? Com 2 meses exercendo, eu já tive uma condição, assim, extraordinária. Eu logo pude já ir dando entrada numa boa casa para minha mãe, imobiliando. Nossa vida começou a mudar completamente. Hoje eu sou realmente uma doutora, eu tenho a minha clínica e outras coisas, eu sou empresária, enfim. Eu tenho uma vida bem estabilizada, uma vida muito boa, ajudo muitas pessoas e sempre vou ajudar. Se eu tiver que ser castigada por estar reagindo dessa forma com o meu pai, infelizmente eu vou ser, porque não adianta eu querer ajudar se não é de coração, né? E nada que eu fizer por aquele homem será de coração, porque dele eu só tenho tristeza, desgosto, né? Ele judiou muito. Não é que eu tenha ódio dele, mas sabe quando você prefere nem saber o nome da pessoa que te deu, que te dá uma dor, sabe? Seu coração sangra. Então, assim que eu fico. Eu sei que eu preciso liberar isso pra minha vida, mas, sabe, não dá. Eu não quero nem ouvir falar da pessoa dele, acaba com o clima, com a minha felicidade. Eu nem lembrava mais da existência dele. Pensei que já tinha, sei lá, o que tinha acontecido com a vida dele. Mas aí, umas notícias circulam, chegou ao meu ouvido, né, como ele tá hoje. Quando ele foi embora, naquela época, cheio de dinheiro, ele gostou, né? Aí ficou sem nada, hoje a única coisa que ele tem é uma doença, sofrimento na vida dele. Aí as pessoas falam, você não tem dó, não? Aí eu digo, não, eu não tenho dó, porque ele deixou a gente numa situação pior, na rua, assim, despejado mesmo, morando na rua, quando ele estava com dinheiro e dava para ele comprar uma casa pra gente. Ele deixou minha mãe, eu com os meus irmãos, meu irmão com um problema na cabeça, e chegou a falecer de frio e de fome, né? Então a gente passou frio, fome, sede, morando na rua, um dos meus irmãos não aguentou, então a dor foi muito grande, gente. Não tem como eu abraçar esse homem e dizer, pai, eu te perdoo, não tem como. Ele foi muito covarde nas nossas vidas, então é isso, eu tô sendo sincera, né? Quem quiser me julgar, que me julgue. Quanto a minha mãe, ela é a minha única responsabilidade. Minha mãe e meu irmão, né? Infelizmente o outro faleceu, mas minha mãe e meu irmão são minhas únicas responsabilidades. Eu trabalho por eles e para eles, entendeu? E todas as minhas férias eu pego os dois, levo-os para os melhores lugares, sempre proporciono as melhores coisas, comidas, passeios. Hoje a história da minha mãe é completamente diferente. Naquela época minha mãe era analfabeta, nem falava direito, não sabia falar. Hoje minha mãe sabe ler, sabe escrever, sabe se comunicar muito bem com as pessoas. Hoje ela tem um brilho diferente. E eu amo ver isso, sabe? Porque eu consegui vencer na vida graças à mãe que eu tive. Minha mãe sempre foi uma mãe de verdade. Mesmo na necessidade, no sol quente, nas calçadas, na chuva, perdendo filho, ela teve fé. Ela sempre dizia, eu sei que Deus vai mudar a nossa história, filha. Me perdoa, sabe? Ela se culpava por tudo que a gente estava passando, por ela ter engravidado, por ela ter colocado a gente no mundo sem poder proporcionar nada, deixar a gente passar por aquela situação e ela pedia perdão. Enfim, tem muitas outras coisas, mas não dá pra contar. Eu sofri muito, gente. Com muita luta eu consegui vencer na vida. E esse homem aqui, que diz ser meu pai, eu sinto muito por ele. Que Deus abençoe a vida dele, que ele consiga alguém que realmente tenha misericórdia da vida dele, que possa ajudar, porque eu não vou ajudar. Eu sinto muito. Eu tô sendo julgada, eu tô sendo criticada, eu tô sendo isso, eu tô sendo aquilo. Eu não me importo porque só quem sabe da minha história sou eu e a minha mãe. E outras pessoas que nos acompanharam naquela época. E todas aquelas pessoas que nos ajudaram, como eu disse para vocês, talvez se ele tivesse sido um pai de verdade, com certeza a história de vida dele seria diferente. Por mais que ele não quisesse minha mãe, mas ele tivesse saído dentro de casa, mas pagasse o aluguel, deixasse alimento, né, para o meu irmão não morrer de fome e de frio na rua, quem sabe, né, seria diferente. Eu cuidaria dele hoje. Eu não teria tanta tristeza como eu tenho dele hoje. E essa é a minha história. Gente, é bem forte, né? A história dela, complicada, só quem vive mesmo. Então, deixa aí a sua opinião, o que você acha. Se não me segue, passa a me seguir, compartilha essa história, que merece ser compartilhada. E eu não sei, né, gente? Cada um tem os seus problemas. Eu não gosto muito de opinar, então aí eu deixo para vocês colocarem aí nos comentários, que eu quero ver o que vocês pensam. Que Deus abençoe, um beijo no coração.